entender, você vai no dicionário, e aqui eu peguei algumas coisas, o que significa restauração. Restauração significa recuperar o brilho e a beleza que lhe fora dado. Olha isso. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você pode achar que a minha beleza não é lá essas coisas. Diga. Mas o que você está vendo não é ainda o que você verá. Diga assim: eu tive que dar uma arrumada no cabelo, tive que passar uma chapinha, passar um gelzinho para ele ficar quieto. Mas diga para ela assim: mas essa não é a minha verdadeira imagem. Essa aqui é temporária, diz para ela. Deus está restaurando aquilo que você acha feio, porque eu sou imagem e semelhança do Pai. Diga assim: na verdade, Ele está tirando o pó que não presta e criando uma luz reluzente no meu rosto. Já está sendo criado, diz, um corpo glorificado, para que eu possa ver e entrar no céu com Ele. Amém? As pessoas acham que esse corpo, amém, Jesus. As pessoas acham que esse corpo só vai ser criado quando você for. Não, ele já está sendo criado. Ele vai ser entregue para você quando você for. Mas criado ele já está assim. Então eu quero que você olhe bem o rosto da pessoa que está do seu lado, porque quando ela sair daquela essa noite, ela vai estar mais bela do que a de hoje. Amém? Porque Deus quer restaurar a nossa beleza. Deus quer restaurar o nosso vigor. Restauração significa trazer o vigor de volta. Preste bem atenção numa coisa aqui: restaurar não é criar, é reestabelecer aquilo que fora criado. Eu estou falando que Deus vai trazer para você algo que você é, não é algo que você vai ser, você já é, porque Deus já fez. Está entendendo isso? Olha isso aqui: restituir o poder. Você não tem o poder de frutificar em grande quantidade para ser vencedor e dominar? Deus vai restituir isso na sua vida. Irmãos, Deus vai dar um novo resplendor, vai reestabelecer o seu relacionamento com Ele. O que é isso? Voltar ao estado original, trazer de volta o seu valor, colocar no lugar de destaque, ligar de novo. Você voltará a ser o que você, não é que você é o que você é. Preste bem atenção, isso é muito forte, porque às vezes a gente fala assim: eu quero voltar ao que eu era. Não, você quer voltar ao que você é. E o que você era vai ficar no mar do esquecimento, porque Deus na verdade quer voltar a trazer para você aquilo que, como Ele te criou, aquilo que você é. Então você tem que acreditar nisso, que o poder de Deus através do Espírito Santo coloca você em destaque. Ou seja, aquele que aceita Jesus como único e salvador da sua vida, ele não passa a ser um mero cidadão mais, ele é uma pessoa de destaque. Por quê? Porque agora ele ligou a um reino que está acima de todos os reinos, que tem um rei que é rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Então diga assim: olha, através do Espírito Santo de Deus, o poder do meu Pai está em mim. Então Ele é um Deus de família, é um Deus que está restaurando a família, Ele é um Deus que quer trazer de volta a originalidade. Isso é tão verdade que é interessante que teve pessoas que tiveram a oportunidade de estar com Jesus, mas mesmo assim tiveram uma grande dificuldade de entender o propósito do sumo restaurador. A palavra não fala sobre esse termo, mas esse termo é tão importante como a salvação, porque a salvação passa por uma restauração. A salvação ela passa por um processo de restauração. E nós precisamos ser restaurados de dentro para fora. Então, quando Deus está falando dessa questão de frutificar, a semente de Deus ela tem que entrar primeiro em nós.
para que nós possamos ser o semeador dessa semente até outras pessoas. Se Deus é um Deus de família, Deus também é um Deus de casa, porque afinal de contas Ele construiu um espaço para que essa família se estabelecesse. Então Deus tem uma coisa especial com família e com casa. A igreja primitiva, a igreja crescia porque eles entendiam muito bem isso. Eles faziam um trabalho na sinagoga e nas casas, e Deus acrescentava. Igreja, casa e Deus acrescentava. Igreja, casa e Deus acrescentava. Sabe por quê? Porque as pessoas tinham visão, tinham pessoas que estavam em casa e precisavam de um restaurador. Mas o restaurador que o pai havia enviado já tinha ido. Mas ele mesmo havia dito que teria ficado o Consolador que iria fazer aquilo que ele havia feito. Então hoje você tem o Espírito Santo de Deus para capacitar você verdadeiramente virar um restaurador. Se Deus tem algo especial com casa e família, se Deus tem algo especial com a igreja, a nossa atuação de restaurar está nesses três ambientes: na família, nas casas e nas igrejas. Lá na minha igreja, quando nós começamos a falar com as pessoas, e nós precisávamos de casa para visitar, para fazer um culto, para fazer uma visita, para iniciar um trabalho de célula, de grupos pequenos, teve uma pessoa que fez um comentário muito infeliz. E eu acredito que Deus está tratando conosco nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então tudo aquilo que temos, Deus nos deu porque nós somos restauradores. São ferramentas que o restaurador utiliza para restaurar as vidas. Então o meu carro é um instrumento de restauração. Não cabe na minha cabeça uma pessoa sair de casa sozinha num carro para vir à igreja e passar do lado de pessoas que estão vindo para a igreja a pé e não parar para trazer para a igreja. Isso não é papel de restaurador. Não cabe na minha cabeça uma pessoa que tem uma sala ampla na sua casa e não abrir essa casa para restaurar vidas, porque o tapete da casa dela tem um valor considerável. Ou então ela acabou de pintar as paredes da casa. Ou então as crianças vão vir fazer muita bagunça na minha casa. Não sabe por quê? Porque a casa que Deus te deu é ferramenta para você restaurar vidas. Não cabe na minha cabeça o trabalho que Deus te deu ser simplesmente um local para você tirar o seu sustento. O seu trabalho é uma ferramenta de restauração de vidas. A sua motocicleta é um instrumento para restaurar vidas. O seu salário é um instrumento para restaurar vidas. Porque a palavra de Deus diz assim, olha: procurai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Para quê? Para aqueles que procuram o reino de Deus. Então tudo aquilo que você diz que foi Deus que te deu, nada mais é ferramentas que Deus te deu para você ter o exercício de restaurar vidas. Quando Deus, depois de ter essa decepção com Eva e Adão no jardim do Éden, quando ele volta para os céus, eu imagino que ele chega na sua casa, diga-se de passagem, é o único rei que abre o seu palácio para os súditos, porque lá Jesus disse que tem várias moradas para mim e para você. Amém. Então não sei por que você está preocupando com a sua, sendo que ele está preparando, vai durar para a eternidade. E não essa
e quando você for vai ficar. Mas quando ele volta para casa, olha, irmãos, ele olhou para uma multidão de anjos, uma multidão que não consegue se contar. Ele poderia estabelecer um projeto onde que esses anjos seriam suas ferramentas para restaurar. Mas eu não creio que nenhum anjo daquele teria coragem para fazer aquilo que precisava de ser feito. Eu confesso a vocês que eu creio que quando ele chega contando do projeto de restauração, a primeira pessoa da fila era Jesus. Eu creio que Jesus recusou, se porventura passara pela mente de Deus, que essa missão pudesse ser dada para os anjos. Porque a palavra diz que foi ele que se entregou. Não fora crucificado, ele se crucificara. Sabe por quê? Porque ele acreditava no projeto do Pai. Ele não abriu mão de ser um restaurador de vidas. E quando eu li aqui, quando ele entrega o seu Espírito ao seu Pai, e diz que estava tudo consumado, eu não acredito que a imagem que ele via era somente a imagem daquela época, daquela hora e daquelas pessoas. Ele pode ter olhado para João, para Maria Madalena, para sua mãe, mas ele não viu só essas pessoas. O momento da cruz para Jesus não foi um momento como nós conhecemos, que começou pela manhã e terminou na viração do dia. Foi um momento de eternidade. A palavra diz que quando ele disse que estava consumado, ele fecha os seus olhos e para mim ele se transporta não para aquele momento humano de espaço de tempo, mas ele vai para um momento de eternidade, onde ele consegue ver uma eternidade, ou seja, não tem fim nem para aquilo que vai ainda acontecer ou para aquilo que já aconteceu. E ali com seus olhos fechados, entregando o Espírito a Deus, ele se transporta para esse momento. Você sabe por que está gostoso aqui hoje? Sabe por que o louvor foi uma bênção? Porque ele está. Só por isso. É a mesma coisa que ele estivesse dizendo lá, está consumado. E começou a passar o seu olhar aqui, nos bancos. E começou a ver o rosto de vocês. Você sabe qual é a palavra que o restaurador diz quando termina a sua obra? Foi difícil, mas valeu a pena. Glória a Deus! Eu sei que Deus vai colocar pessoas na vida de vocês. Porque a partir de hoje vocês não são meras pessoas, vocês são restauradores de almas. E também eu sei que será difícil, mas um dia você vai poder dizer assim: peguei a minha cruz, que é a minha missão, e a cumpri. Foi difícil, mas valeu a pena. Nós vamos passar nessa hora um videozinho que ele dura 7 minutos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque Deus tem emergência do seu trabalho de restauração. Deus tem emergência de conseguir casas. Deus tem emergência de conseguir pessoas que estejam dispostas a carregar a sua cruz. Porque essa é a condição de seguir a Jesus. E quem segue a Jesus segue o caminho. E o caminho leva ao Pai. Então, se você quer um dia mudar o endereço da sua casa, pense na sua cruz.
Pense naquilo que Deus te deu como ferramenta para você ser um restaurador de vidas. Pode passar.